pessoal, tudo bom? Madeleine McQueen é um dos casos mais chocantes que já existiu. Uma garotinha de apenas 3 anos que simplesmente desapareceu dentro de um quarto de hotel onde passava as férias com seus pais. Isso ocorreu em 2007 e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. Mas nesses últimos dias tivemos alguns desfechos diferentes sobre o caso. Nesse vídeo vou contar a história de Madeleine McQueen e atualizar as últimas descobertas. E vamos dizer que, com os novos acontecimentos, os policiais vão precisar dar uma corridinha contra o tempo para que assim consigam de fato tentar solucionar esse caso tão complexo. Mas antes de a gente dar continuidade no vídeo, se você não é inscrito, aproveita e já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e já deixa um like logo no comecinho do vídeo para nós, tá bom? Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje? Antes de começarmos com todos os últimos desfechos, vamos contar aqui como tudo começou. Madeleine McQueen estava de férias com seus pais, Kate e Gary, ambos médicos britânicos, e seus irmãos gêmeos. A família ficou hospedada em um resort chamado Ocean Club, localizado no vilarejo de Praia da Luz, no Algarve, sul de Portugal. A família estava em viagem com um grupo de amigos, todos com filhos pequenos. Foi ali, na noite de 3 de maio de 2007, que a pequena Madeleine, com apenas 3 anos de idade, desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios. Naquela noite, os McQueen jantavam com esses amigos em um restaurante dentro do complexo, chamado Tapas Bar, enquanto as crianças se encontravam sozinhas dormindo no apartamento 5A. Eles faziam um revezamento entre eles para ver os filhos. A cada 20 minutos, meia hora mais ou menos, alguém ia lá verificar se estava tudo em ordem. Esse restaurante fica a uns 50 metros do quarto deles, então se for ver bem, não era tão próximo assim. Mas eles achavam que teriam uma boa visão do local, só que dali eles não conseguiam enxergar nem as portas, nem as janelas do quarto, ou seja, resumidamente, não viam absolutamente nada. No resort, eles ofereciam aos hóspedes serviços de babás, para que os adultos pudessem desfrutar das noites e jantares mais tranquilamente. Coisa que naquela noite eles não usufruíram dessa cortesia, o que poderia ter mudado tudo, né, gente? E a Madeleine estar ainda entre eles. Próximo do horário da descoberta e do desaparecimento, primeiramente havia ido Gary verificar, o pai das crianças. E as crianças estavam bem, continuavam dormindo. Logo em seguida, um amigo dele se prontificou a ir. E até então, tudo ok também. Mas foi às 22 horas, quando Kate foi checar, que o verdadeiro pesadelo começou. Madeleine havia sumido. Logo ao entrar no quarto, Kate disse ter percebido algo estranho. A porta do quarto das crianças estava entreaberta e a janela, que antes estava fechada, naquele momento estava escancarada. E ao dar uma geral entre a cama das crianças, ela viu que onde Madeleine dormia estava vazia. Em choque, Kate correu de volta ao restaurante gritando: "Eles levaram ela! Eles levaram nossa menina!" Detalhe, ela saiu do quarto largando os gêmeos sozinhos lá, gente. Ao meu ver, totalmente irracional essa atitude, já que um deles havia acabado de desaparecer, né? Logo em seguida, a polícia foi acionada, mas as primeiras horas da investigação foram marcadas por uma verdadeira confusão. Buscas desorganizadas, falhas graves na preservação da cena do crime. A área não foi isolada e a entrada descontrolada de curiosos no apartamento comprometeram provas valiosas. Os hóspedes circularam livremente pelo local e, com isso, qualquer chance de preservar evidências cruciais foi praticamente perdida. A investigação foi imediatamente assumida pela Polícia Judiciária Portuguesa. Eles vasculharam todos os cantos possíveis do resort e até mesmo funcionários ajudaram nas buscas. Mas não haviam pistas, nem testemunhas, ninguém para interrogar. Nenhuma câmera de segurança captou algo suspeito nos corredores naquela noite. Era como se Madeleine tivesse simplesmente desaparecido no ar. Em determinado momento, as autoridades chegaram a cogitar a hipótese de que Madeleine poderia ter saído sozinha do quarto e até mesmo do resort.
Mas essa teoria rapidamente perdeu força. Ela tinha apenas 3 anos de idade. Seria praticamente impossível que uma criança tão pequena conseguisse se orientar sozinha durante a noite sem que ninguém a visse ou a impedisse. A única pista inicial surgiu através de Jane Turner, uma amiga do casal McQueen. Ela relatou ter visto, em uma dessas idas ao apartamento para ver os filhos, um homem estranho atravessando a rua naquela noite, carregando o que parecia ser uma criança nos braços. Na hora, ela não achou a cena suspeita. Parecia apenas um pai levando seu filho no colo. Então ela não prestou muita atenção. Por isso, quando foi questionada mais tarde, não conseguiu fornecer uma descrição detalhada, nada que realmente ajudasse na investigação. As descrições eram vagas e imprecisas. Ainda assim, a polícia tentou criar um retrato falado com base nesses relatos. O resultado, no entanto, foi frustrante. O desenho era tão genérico que se resumia a um rosto oval com cabelo, sem olhos, sem nariz, sem boca. Absolutamente nenhum traço que pudesse identificar alguém ali. Na prática, aquele retrato não levava a lugar nenhum. Então, com base nesse testemunho, a polícia passou a tratar o caso como um possível sequestro. No entanto, ao analisar o local e não encontrar sinais claros de arrombamento, começaram a surgir dúvidas sobre o que realmente havia acontecido ali. Mas, desde o início, os pais de Madeleine tinham certeza de uma coisa: sua filha não havia saído do quarto por conta própria. Eles sempre acreditaram que ela havia sido levada por alguém, sequestrada por um criminoso enquanto dormia, sem ter qualquer chance de se defender. Outra coisa esquisita aqui, assim, gente, o apartamento onde eles estavam tinha uma janela que dava vista para a rua, o que com certeza facilitaria muito o acesso de qualquer pessoa ali, tanto para entrar quanto para sair de fininho. Dá para passar despercebido fácil, ainda mais pelo fato de onde eles estavam no restaurante não ter essa visão do quarto. O sequestrador que esteve no local fez tudo com uma precisão assustadora. Não fez nenhum barulho, não acordou os gêmeos e estava próximo de muitas pessoas e ninguém em volta viu absolutamente nada. Nos dias seguintes, a polícia fez buscas intensas em toda a região. Cães farejadores foram acionados, portos e aeroportos foram alertados, mas nenhuma pista concreta surgiu. O rosto de Madeleine passou a estampar capas de jornais ao redor do mundo e o caso ganhou atenção internacional. Madeleine era britânica, então o serviço de inteligência britânica também colaborou com a investigação. Eles fizeram uma varredura na região em busca de homens com históricos de crimes contra menores de idade e acabaram encontrando vários abusadores que estiveram durante as semanas perto do resort, mas sem muitas evidências plausíveis. Então, no dia 13 de maio, a polícia assumiu que eles não tinham nenhum suspeito em vista. Como eles estavam totalmente perdidos, totalmente despreparados, eles começaram a reparar em todos ali. Foi então que, durante a investigação, a polícia começou a suspeitar de um homem que estava sempre próximo ao local do desaparecimento e da imprensa, demonstrando interesse excessivo no caso. Esse homem era Robert Murty, que morava perto do resort. A suspeita partiu de uma jornalista que estranhou o interesse excessivo dele. E no dia 14 de maio, a polícia fez buscas em sua casa, chegaram a drenar a piscina em busca de alguma pista e interrogaram todos os moradores. Robert então explicou que se sentia tocado pelo caso, porque havia perdido recentemente a guarda da própria filha, que ela também tinha 3 anos e que era bem parecida com Madeleine. Apesar de ser considerado suspeito por um tempo, ele não foi preso nem acusado e acabou sendo descartado da investigação por falta de provas. Com o tempo, inúmeras teorias surgiram: tráfico humano, sequestro planejado, tentativa de venda ilegal de crianças ou até mesmo envolvimento dos pais. Em setembro de 2007, os pais de Madeleine foram acusados de serem responsáveis por sua morte. Sem provas concretas, os investigadores levaram a hipótese de que o sequestro teria sido forjado como uma forma de encobrir algo mais grave. Talvez um acidente causado pelos próprios pais. Como eu mencionei antes, seus pais eram médicos, então a ideia aqui é que eles teriam sedado as crianças para que dormissem, permitindo assim que jantassem com tranquilidade. Porém, a hipótese é que eles possam ter excedido a quantidade da dose dada para a Madeleine ou ela mesma ter tido alguma reação à medicação, o
o que ocasionou assim a sua morte. Então, a teoria sugere que após o ocorrido, eles teriam encoberto tudo, simulando um sequestro. O que reforçou essa suspeita foi após cães farejadores detectarem odor de cadáver e vestígios de sangue no apartamento e dentro de um carro alugado pelo casal 25 dias depois do desaparecimento. Com isso, a polícia passou a acreditar que Madeleine poderia ter morrido naquela noite e que os pais usaram o carro para ocultar o corpo. Mas, gente, vamos refletir um pouquinho aqui. Vendo aqui de fora, os policiais, como não sabiam para onde correr, eles começaram a investigar as pessoas, certo? Mas não todo mundo ali. Pois vendo que eles chegaram até a desconfiar dos próprios pais, por que não chegou a ser questionado o amigo deles ali em questão? Querendo ou não, ele foi o último a ver Madeleine com vida. Claro que isso não tira a negligência dos pais de sedarem os próprios filhos e largarem sozinhos no quarto, né? Mas enfim, né, gente? São só suposições. Já que eles estavam investigando, investiga todos ali de uma vez, né? O caso ganhou uma grande repercussão na mídia, o que acabou dividindo opiniões. No entanto, as análises de DNA foram inconclusivas e, por falta de provas, a investigação contra os McQueen foi encerrada em julho de 2008 e o caso foi arquivado. Após serem tratados como suspeitos, os pais de Madeleine contrataram uma equipe particular de investigação e investiram cerca de 15 milhões de euros na busca pela filha, acreditando que ela ainda estivesse viva. Eles nunca desistiram de encontrar Madeleine e continuam com as buscas até hoje. Só que esse alto investimento acabou levantando dúvidas sobre o envolvimento deles, já que, se soubesse o que realmente aconteceu com ela e se eles fossem realmente os culpados, por que gastariam tanto dinheiro assim para reencontrá-la? Simplesmente, gente, a conta não bate. Anos após o ocorrido, avistamento de supostas Madeleine McQueen foram relatados em mais de 40 países. Só que graças aos avanços da medicina e alguns exames de DNA, frisando aqui alguns exames, porque fala sério, muitas meninas cogitaram ser ela. Imagina disponibilizar exames para todas, gente. E o que ajuda aqui também é que Madeleine tinha uma manchinha na corda, então meio que óbvio, né? Enfim, com isso, as suspeitas foram negadas e de fato não era ela. Até hoje, Madeleine McQueen não foi encontrada e desde então tornou-se uma das maiores buscas internacionais por uma criança desaparecida na história. E as dúvidas aqui permanecem. O que de fato aconteceu com ela? Se ela foi sequestrada e continua viva, presa em algum lugar, ou se morreu no dia mesmo, ou algum tempo depois, e se ela ainda está viva. Enfim, acho que com os acontecimentos atuais, a polícia deve ter alguma ideia no que acreditar agora, né, gente? É o que a gente espera. E então, chegamos hoje, em 2025, com as atualizações do caso. Como eu mencionei antes, mesmo com o caso sendo arquivado, os pais de Madeleine criaram um fundo milionário para que pudessem continuar com as buscas. Em 2011, a Scotland Yard iniciou a Operação Grange, revisando todas as informações do caso com o apoio da polícia portuguesa. E com isso, centenas de pistas surgiram e mais de 600 suspeitos foram considerados. Foram analisadas denúncias, teorias de tráfico humano, pedofilia, adoção ilegal e sequestro planejado. Mas nenhum avanço real e concreto foi alcançado até 2020. Foi apenas em junho de 2020 que um novo suspeito ganhou destaque no caso. Christian Bruckner, um pedófilo alemão que já cumpria a pena por outros crimes. Em 2007, ano do desaparecimento de Madeleine, ele vivia em uma van nas proximidades do resort e possuía um extenso histórico de abusos sexuais contra crianças. Mas tudo ganhou força recentemente quando o jornal britânico The Sun revelou que novas provas surgiram apontando diretamente para Christian. A polícia alemã já o considerava suspeito há anos. Mas agora a situação dele parece estar se complicando ainda mais. Com isso, as autoridades o tratam como principal suspeito e afirmam ter plena convicção de seu envolvimento no caso. No entanto, Christian continua negando qualquer ligação com o desaparecimento de Madeleine. Atualmente ele está preso na Alemanha por um crime que cometeu em 2005, mas que foi condenado de fato em 2019, onde foi considerado culpado por estuprar uma idosa de 72 anos. Mas isso não é tudo, gente. Por esse crime, ele pegou uma pena de 7 anos. E sua possível soltura está prevista para setembro desse ano. Por isso,
os investigadores estão pressionando pela reabertura do caso antes que ele seja colocado em liberdade novamente. Mas para entender tudo com mais clareza, é importante relatarmos um pouquinho mais sobre o histórico dele. Christian Bruckner é um cidadão alemão nascido em 1976 com um longo histórico criminal, incluindo crimes sexuais contra mulheres e crianças, além de envolvimento com tráfico de drogas e roubos. Ele cresceu em instituições para menores na Alemanha e ainda jovem começou a praticar delitos e, com o tempo, se tornou um criminoso habitual. Christian foi fichado pela primeira vez aos 15 anos e antes dos 18 já tinha 3 condenações, incluindo abuso sexual infantil. Aos 19, mudou-se para Portugal, onde viveu como nômade, sustentando-se por meio de furtos e tráfico. Ele morava em vans e trailers, o que dificultava sua localização. E como viajava com frequência, acabava que complicando ainda mais as investigações contra ele. Já em 2017, quando já se encontrava em Portugal, ele foi extraditado para a Alemanha, onde ficou preso por 15 meses por ter abusado sexualmente de uma criança. Enfim, o histórico dele é bem extensivo, né? Ele foi a julgamento novamente na Alemanha por crimes cometidos entre 2000 e 2017, que inclui 3 estupros e 2 abusos sexuais de crianças. Algumas das vítimas seriam uma idosa, uma mulher de 20 anos e uma garota de 14 anos. Todas com o mesmo histórico de tortura. Elas foram amarradas, chicoteadas e abusadas sexualmente. Fora os crimes por tráfico de drogas. Em abril de 2006, Christian Bruckner foi preso por roubo de diesel e, para evitar que a polícia descobrisse mais sobre a sua vida, ele alegou que sempre viveu em uma van, escondendo o fato de que morava em uma casa alugada. Só que mais tarde, a polícia conseguiu acesso a essa casa. Então, ao revistar esse imóvel, a polícia encontrou vídeos onde ele abusava dessa idosa americana de 72 anos. Fora que tinham ali vários objetos roubados de turistas. Resumindo, o currículo dele é bem completinho, né, gente? Mas a pergunta que não quer calar aqui: apesar desse histórico todo, o que faz ele ser o principal suspeito do caso? No dia 13 de maio de 2007, data em que Madeleine desapareceu, a polícia descobriu que Christian possuía um telefone ativo na região da Praia da Luz. Eles conseguiram rastrear uma ligação recebida por ele cerca de 1 hora antes do sumiço da menina, o que acabou indicando que estava a menos de 5 minutos do resort. Por morar em uma van e não conseguir o rastrear como queriam, essa ligação se tornou a principal evidência que o coloca perto da cena do crime. Outra informação que complica ainda mais para Christian é o relato de um ex-companheiro de cela que afirmou que ele teria confessado ter sequestrado uma menina enquanto estava no Algarve, em Portugal. Segundo o testemunho, Christian disse que inicialmente entrou no apartamento com a intenção de roubar, mas acabou encontrando uma criança e a levou dali, e que pouco tempo depois o local ficou lotado de policiais. Ele disse que Christian ficou preocupado com a possibilidade de ter deixado impressões digitais na janela e DNA da criança como evidência. Essa informação levantou suspeitas mais concretas contra ele e foi repassada imediatamente ao Tribunal de Justiça alemão. Porém, como não havia nenhuma evidência material que comprovasse a confissão, a polícia não pôde utilizar o relato como prova formal no caso. Embora o ex-colega pudesse ser chamado para depor, sua declaração sozinha não seria suficiente para sustentar uma acusação sólida contra ele. Em 2023, a polícia realizou buscas em uma represa próxima ao local onde ele costumava frequentar com sua van, mas nada de relevante foi encontrado. Mas foi esses dias atuais que tudo mudou. O jornal The Sun revelou que encontrou possíveis evidências dentro de uma fábrica abandonada localizada no interior da Alemanha, comprada por Christian Bruckner em 2008, apenas um ano após o desaparecimento de Madeleine McQueen. E de acordo com o New York Post, eles afirmam que foi apreendido um HD pelas autoridades, contendo conversas com outros pedófilos que indicam claramente a intenção dele cometer o crime ainda em 2007. Ali tinham textos sobre sequestro, imagens de crianças entre 4 e 5 anos e brinquedos. No local foram encontrados vários itens perturbadores. Tinham armas ilegais, máscaras, 75 trajes de banho infantil, produtos químicos, diversos brinquedos espalhados. As autoridades acreditam que o espaço tenha sido usado como cativeiro para abusos
E além da suspeita de que Madeleine foi uma das vítimas, há fortes indícios de que outras crianças também sofreram nesse local. Em 2016, nas buscas que realizaram em uma antiga propriedade de Christian, eles encontraram enterrado no local 6 pendrives e 2 cartões de memórias. Neles continham mais de 8.000 fotos e vídeos de conteúdos impróprios. Ali foi encontrado também um par de colchões sujos e uma banheira repleta de garrafas vazias de bebidas alcoólicas. Entre as diversas provas coletadas estavam também possíveis evidências relacionadas ao desaparecimento de Madeleine. No entanto, as autoridades nunca revelaram o conteúdo dos dispositivos que levaram à suspeita concreta contra Christian. Então, em 2016, ele foi condenado por posse de abuso sexual e pornografia infantil. Porém, como eu já mencionei, por ele morar em uma van, não o localizaram, então ele permaneceu como foragido. As autoridades descobriram que em 2008, Christian Bruckner havia participado de um festival na Espanha, onde acabou se envolvendo em um acidente de trânsito. Aparentemente, outro veículo colidiu com a van em que ele vivia. Por conta disso, ele assinou um pedido de indenização para acionar o seguro. E no local revistado foi encontrado esse mesmo documento, comprovando de fato que ele esteve no local e data do evento. Só que durante esse mesmo festival, uma testemunha chamada Elde afirmou que Christian confessou ter matado Madeleine. Segundo o relato, ele teria dito que a menina não gritou durante o que ele escreveu como uma discussão entre os dois. Porém, eles ressaltam que esse documento pode não ser muito confiável, mas essa suposta confissão, somada aos documentos de indenização achados, fortalece a possibilidade de que Chris estivesse realmente no festival e potencialmente tenha feito essa revelação. É engraçado, né? Tudo leva a ele, mas ao mesmo tempo não leva. Existem tantas evidências, supostas testemunhas e nada forte e concreto o suficiente para o incriminar de fato, né? Ainda analisando o conteúdo daquele HD, a polícia alemã descobriu conversas e relatos chocantes escritas em meados de 2010, cerca de 3 anos após o desaparecimento de Madeleine. Em uma delas, eles escrevem uma cena. Olho animadamente para a porta. Uma menininha muito pequena entra na sala, com cabelos longos e loiros presos em tranças que balançam atrevidamente para frente e para trás, enquanto ela caminha em minha direção. Essa é a empregada Nelly. Ela tem 4 anos. Me sinto no paraíso agora. O que deixa bem claro a sua fixação perturbadora com crianças, né? O conteúdo é considerado extremamente inquietante e reforça ainda mais seu perfil sombrio e a suspeita que o ligam diretamente ao desaparecimento de Madeleine McQueen. Gente, é completamente nojenta a maneira que ele se insinua, descreve a pobre garotinha totalmente doentio. Olha, é muito nojento. Em uma outra mensagem encontrada, Christian Bruckner descreve com detalhes perturbadores o sequestro de uma mãe e sua filha loira do lado de fora de uma pré-escola. Ele conta que usou éter para desmaiar a mulher e levou ambas para sua van. A menina, em choque, teria assistido tudo com os olhos arregalados. Christian escreveu que levou as duas direto para dentro de sua casa e pensou: bem-vindas ao paraíso. Juro, o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? Ali tudo deixa às claras a mente perturbadora que ele tem. Fora que entre os aparelhos eletrônicos, eles conseguiram recuperar 391 fotos e 68 vídeos de pornografia infantil. E entre eles ali, tinha a imagem de Christian abusando da filha de 5 anos de uma de suas ex-namoradas. E como cheguei a mencionar, Christian tem previsão de sair em setembro desse ano de 2025. E enquanto isso, os investigadores alemães estão pressionando, tentando correr contra o tempo para acharem evidências concretas que o mantenham ainda preso. Porque até agora, os especialistas afirmam que as provas reunidas são apenas circunstanciais. Há evidências claras da motivação de Christian Bruckner para cometer o crime, e os indícios de que ele é um pedófilo são bem presentes. No entanto, ainda não existem provas concretas que o liguem diretamente ao desaparecimento de Madeleine McQueen, o que dificulta uma acusação definitiva. Mas, com tudo isso, uma das poucas certezas para os promotores alemães é que Madeleine está infelizmente morta. Apesar de não haver corpo encontrado e nem provas concretas que confirmem isso, ainda assim, ela foi oficialmente declarada morta pela promotoria com base nas investigações e nas evidências circunstanciais reunidas até agora. Bom,
O caso continua ainda aberto e com todas as evidências apresentadas já ajuda a ter uma esperança a mais para solucionar o caso, né? Mas mesmo que ele não seja o verdadeiro culpado pelo crime de Madeleine, eu acho que não seria justo um ser humano como esse, se é que isso pode ser considerado um ser humano, né, gente, conseguir ser solto. Ele claramente não tá apto a conviver em sociedade. Aliás, acho que nunca teve, né? Imagina só, 15 meses por abusar de crianças. É um absurdo uma pena tão pequena, nessa proporção. Deveria ser prisão perpétua no mínimo. Tem centenas de provas das barbaridades que ele cometia e ainda ser solto por pouco tempo de pena é um absurdo. Bom, o que nos resta é aguardar ver se descobre se Christian Bruckner tem algum envolvimento no caso, né? Pois, ao meu ver, é o que tudo indica, né? Então, eu acho melhor eles correrem quanto tempo, né? Porque setembro já tá aí, né, gente? Pessoal, o vídeo já estava prontinho, pronto para ir pro ar, para subir pro YouTube aqui. Porém, nessa última sexta-feira, dia 6 de junho, veio à tona mais uma nova linha de investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McQueen. E eu resolvi vir aqui dar mais uma atualizada aqui para vocês. Segundo o jornal português Correio da Manhã, as autoridades alemãs teriam recusado investigar uma denúncia feita em 2018, que apontava um casal como possível responsável pelo caso. Um britânico já falecido e sua parceira alemã teriam atropelado Madeleine na Praia da Luz e, posteriormente, ocultado o corpo no mar. A denúncia partiu da irmã do homem que desconfiou que ele guardava um segredo obscuro sobre o sequestro e alertou a polícia judiciária portuguesa. E com base nesse relato, eles tentaram abrir uma nova linha de investigação e chegaram a sugerir uma operação disfarçada com um agente infiltrado para que pudessem obter uma confissão da mulher suspeita. Mas os promotores alemães vetaram imediatamente essa abordagem, optando por manter o foco 100% em Christian Bruckner. Além disso, uma vizinha relatou ter escutado o casal discutindo na manhã seguinte ao sumiço e que o homem berrava repetidamente: "Por que você a trouxe?" Ela alegou também que eles tinham problemas com álcool e frequentava bares próximos ao Ocean Club, onde Madeleine foi vista pela última vez. Já outra testemunha afirmou ter visto uma mulher com uma criança no carro semelhantes ao do casal em questão. Mas, apesar dessas coincidências de data e local, o caso acabou que não avançando contra esse casal. E apesar dessa hipótese aqui, Christian ainda continua sendo o centro das atenções e todas as investigações se concentram literalmente nele. E é isso, gente. Essas foram as atualizações. Apesar de não ter dado em nada a história do casal, o importante aqui é a gente ver que eles estão tentando achar uma solução, achar algum meio para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Mas acredito que como o reloginho está girando rápido, eles optaram por focar em 100% no Christian, por quê? Pelo fato dele logo sair da prisão, né? Então, tipo, tem que correr contra o tempo para que ele não saia, né? Para que possam provar que ele teve alguma coisa envolvida, antes que ele coloque a carinha pra fora, né? Comentem aqui o que vocês acharam desse novo enredo pro caso. Espero que saia uma solução definitiva logo e mais pra frente eu possa voltar aqui pra trazer pra vocês mais informações, né? Não esqueça de já curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!